Boa noite, irmãos. Trouxe mais um estudo para vocês. Esse estudo é Deus, né? É uma mensagem de Deus para nós, assim como todos os outros. A verdade sobre esses vídeos, né? Sobre a pregação da palavra de Deus e esses vídeos sendo pregados e esse novo vídeo que eu vou fazer agora só tem um único propósito que é mostrar mais sobre Jesus. Ele está vivo, está no meio de nós. Ele está vivo, está no meio de nós. Ele nos ama, Ele nos chama pelo nome. Jesus Cristo, Ele está aqui no céu. E o que fala a nós e nos mostra os estudos é o Espírito Santo, é a pessoa de Javé, conhecido como Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né? Tem pessoas que conhecem como terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo, conhecido como Javé. E assim também tem Deus o Pai, né? Que é o Espírito Santo, ele é Espírito também, e também é muito santo, né? Ele está no céu junto com Jesus e o Espírito Santo está aqui conosco. Então trago mais um estudo e tudo isso, né? Ali é para um único propósito, que é pregar sobre Cristo, né? Sobre Deus, sobre Javé, sobre o Espírito Santo, sobre Deus o Pai, e tirar mesmo os olhos ali de tudo um pouco que está à nossa volta e firmarmos os olhos um pouco em Deus. O nome desse estudo é o segundo selo de Deus. Sou da Igreja Adventista, para os irmãos que não sabem. Sou um cristão adventista, vai fazer 1 ano e meio. E eu já sabia sobre o primeiro selo, né? Sobre o sábado, o Santo Sábado, que na verdade é um mandamento, né? É um mandamento de Deus. Está lá nos 10 mandamentos, é o 4º mandamento. Começa ali do versículo 8, né? Vai até o versículo 11. 4º mandamento. E agora Deus revelou à sua igreja mais esse segundo selo, que é ali, ele faz parte, né? Tem uma conexão ali, ele faz parte com a cruz e o primeiro mandamento, versículo 2, Êxodo capítulo 20, versículo 2. É uma bênção e Deus continua falando com essa igreja, com sua igreja, novos estudos surgindo. Não para por aí, tem muito mais. E é isso, né? Deus ele iria usar mais a palavra dele nos finais dos tempos agora. Ele iria usar mais a palavra dele, até mesmo porque Deus, o Espírito Santo, testifica da palavra dele. Eu queria começar, então, com uma oração. Javé, meu Deus, eu entro em tua presença para lhe agradecer por esse dia. Obrigado por mais uma pregação. Esteja conosco, Javé, meu Deus, esteja com os irmãos, com cada um deles. Esteja na caminhada deles, acompanhando eles. Javé, meu Deus, livre-nos de todo mal e nos ajude, Javé, meu Deus, a caminhar mais próximo da tua palavra e que não deixe que nenhum mal aconteça para tentar nos atrapalhar com isso, Javé, meu Deus. Que nós possamos cada vez estar mais próximo da tua palavra. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos começar o estudo. Primeiro, sempre antes, a gente faz uma oração, né? Desde o início do vídeo aqui, nos primeiros vídeos em que eu já prego a palavra de Deus. Não sou um pastor, por enquanto. Sou um cristão que estuda a palavra de Deus. Isso também você, irmão, pode fazer, que é pregar a palavra de Deus. Depois que você vê o que Deus tem para nós aqui neste livro, que você vê o que Deus tem, as verdades que Deus tem para nós, você mesmo pode pregá-las. E eu achei um meio, né, que é o YouTube, para fazer isso. E também prego para minha família também. Mas voltando ao nosso estudo, aqui, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26.
Gênesis capítulo 1, versículo 26, irmão. Você pegou sua Bíblia aí, você está abrindo sua Bíblia. Eu vou dar um tempinho para você terminar de abri-la. E enquanto isso nós vamos conversando. E pega sua Bíblia. Não fique sem a Bíblia não. Vai lá, pegue ela. Você tem 5 minutinhos aí? Pega a Bíblia lá. 3 minutinhos, 1 minuto. Ela está do lado. Mais fácil ali. Segundos. Pegue sua Bíblia. Acompanhe. Vendo a palavra de Deus. Ver que está tudo correto. Que não está fora da palavra de Deus. É o que Deus está mostrando para cada um de nós. E vamos confirmar na palavra de Deus. É isso que Deus quer que nós façamos. Para não sermos também enganados. Nos dias de hoje nós podemos ser enganados. Há pessoas, pastores, é uma tristeza dizer, mas nós temos que dizer. A igreja também diz, tem estudos sobre isso, que há pastores por aí pregando e na verdade estão enganando os filhos de Deus. Não está seguindo corretamente de acordo com o que Deus tem, com o que Deus quer que seja. Você já pegou sua Bíblia? Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, aqui Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. Deus nos fez a imagem dele. Imagem e semelhança. Quer dizer que nós somos homens, Deus é homem. Nosso Deus Todo-Poderoso, Deus homem. É Deus homem. Então, a imagem também mostra em que nós agimos, pensamos e falamos assim como o Criador. Mas claro que nós somos uma criação. Nós não somos perfeitos. Nós temos falhas, nós erramos. E nós somos pecadores, nós somos só libertos porque Ele nos libertou. E assim, Ele, com um plano, Ele veio por intermédio de nós. Nunca foi o homem quem procurou a Deus, sempre foi Deus quem veio a favor de nós, nos salvar, nos resgatar, nos buscar. Então, Deus ele veio e nos fez a semelhança dele. E Deus já tinha um plano desde o início. Esse plano ele é resumido, eu vou mostrar ele agora aqui em alguns livros, Eu vou mostrar aqui em Gênesis, um pouco sobre esse plano, mas ele tem em outros livros também. Mas ele tem também em João resumido, João 3,16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o plano de Deus. É o plano de salvação, é o plano que Deus teve desde o início ali. Mas ele também se encontra separado, não resumido como em João 3,16, separado também em toda a palavra dele. Se nós procurarmos e buscarmos com atenção e junto de Deus também para clarear para nós os estudos, ficar mais fácil de nós entendermos. Então, Deus nos fez a imagem dele, nos fez a imagem dele. E agora, Gênesis capítulo 3, versículo 21. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Qual que é esse plano de Deus? Que plano que é esse que Deus já tinha desde o início, então, já quando foi feita a palavra de Deus, Deus já tinha esse plano para todos nós. Já poderia esse plano ser usado, porque na verdade Deus diz claramente, que quer que os filhos o adorem em verdade e em espírito. Então, espiritualmente falando, já poderia ser usado esse estudo antes mesmo dele acontecer, É uma profecia, nós poderíamos usar esse estudo de Deus. Aliás, os irmãos ali, quando a Bíblia, a palavra de Deus foi escrita pelos irmãos, já poderia ser usado esse estudo, que muitos irmãos na época não usou, na verdade foi descoberto um tempo depois. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 21, que diz: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, Deus fez vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu.
O que Deus está dizendo com isso? Ali o cordeirinho sacrificado é um apontamento a Ele, né? A Deus Todo-Poderoso, né? Ao próprio Deus que viria, que iria se fazer carne para nos salvar, que iria nos comprar por preço, né? Ele está apontando esse cordeirinho sacrificado. Esse cordeirinho sacrificado é um apontamento ao Criador que viria sendo o Cordeiro, né? Sendo ali o nosso libertador, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Então, é um apontamento a Deus. Então aí está, né, o plano de Deus, né, desde o início em Gênesis. Né? Ele veio ao nosso favor, sabendo já em que nós iríamos precisar da ajuda dele, e já aqui, já no capítulo 3, versículo 21 de Gênesis, logo no início dos séculos ali, Deus já está mostrando um apontamento a ele, em que ele viria para nos salvar, que ele viria para nos comprar por preço caríssimo. E nós acabamos de ler então Gênesis capítulo 3, versículo 21. Agora nós vamos para Mateus capítulo 27, versículo 50 ao 54. Que ali vai estar mostrando mais sobre esse plano que Deus teve, mas mostrando ali já na concretização, né? Fazendo ali, né? Deus já realizando esse plano já entrando em ação, esse plano já ali entrando, Deus ali nos céus da terra já nos salvando, nos comprando por preço. Mateus capítulo 27, versículo 50 ao 54, que diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Então está aqui, né, dizendo o cumprimento, né, desse plano que Deus teve, que ele já veio antes mesmo ali de nós buscarmos ajuda, né, porque não mostrando plenamente para nós em que não foi nós em que buscamos a Deus, foi sempre Deus que esteve sempre em primeiro lugar, nos ajudando, junto de nós, nos protegendo, nos guardando, e ele sempre esteve no controle completamente. E aqui, irmãos, mostrando a vocês em que, versículo 50, em que diz: E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Aqui, quando ele entregou o Espírito, né? Espírito em letra minúscula, consciência, quando apagou a consciência do nosso Criador ali, de Jesus na cruz, então estava consumado. Ele tinha nos comprado por preço, e preço caríssimo. Então, como ele nos comprou ali por preço, e preço caríssimo, agora em Êxodo capítulo 20, versículo 2. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Vou demorar um pouquinho aqui, que minha Bíblia é um pouquinho grande. Êxodo capítulo 20, versículo 2, que diz assim, então, lembrando ali do versículo 50, Mateus capítulo 27, versículo 50, em que diz que Deus nos comprou por preço, né? Ele clamou em alta voz,
ele na verdade ele clamou em alta voz, né, e entregou o Espírito, né? Entregou o Espírito ali em letra minúscula, quer dizer consciência. Ele morreu por nós, nos comprando por preço. O que diz assim, um complemento, né? Uma complementação ali, mostrando ser o segundo selo de Deus, que está na palavra de Deus e no testamento, nos mandamentos, né? Nos mandamentos, que diz assim: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, ali, juntando plenamente esses dois estudos, juntando poderosamente esses dois estudos, né? Êxodo capítulo 20, versículo 2, aqui os mandamentos, primeiro mandamento, juntando ali com a cruz, o que Cristo fez na cruz por nós, em que ele nos compra por preço, ele nos tira, né? Como diz aqui, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Terra do Egito, Deus nos tirou do pecado, ele nos livra do pecado, né? O pecado hoje em dia está à nossa volta, está ao redor de nós. Às vezes nós erramos, nós pecamos, mas na verdade hoje nós não estamos mais totalmente no pecado, caminhando para a morte. Hoje, com o selo de Deus poderosíssimo, que já nos comprou por preço, esse segundo selo de Deus, que ele pode ser visto por um desenho ou pela palavra de Deus, que é aqui o mandamento, né? O mandamento de Deus, que é o primeiro mandamento. Ele também pode ser visto por um desenho, que é ali a cruz, o que Cristo fez na cruz. Então, quando nós olhamos para o desenho da cruz, nós sabemos ali que é o segundo selo de Deus, poderosíssimo, dourado, né? Como diz na palavra de Deus, em que o dourado significa eternidade, que é eterno. Deus nos livrou do pecado para sempre, né? Eterno. Isso vai se cumprir mais no final também, em que diz aqui mais uma vez em Mateus capítulo 27, versículo 53 e 54, em que diz, Mateus capítulo 27, versículo 53 e 54, que diz assim: e saindo dos sepulcros, então nós não caminhamos mais para a morte, nós caminhamos agora para a vida, tanto que o que Deus fez por nós aqui não foi apenas ele nos comprou por preço, mas também teve testemunhas vivas de Cristo Jesus, que depois em que ele nos comprou por preço e o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, mostrando ser Deus agindo ali, muitos corpos de santos ressuscitaram e andaram na cidade, né? Que diz aqui no versículo 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Mostrando ali plenamente em que hoje nós caminhamos para a vida, não mais para a morte. E é o segundo selo de Deus, o nosso Senhor e Salvador, que nos comprou. E ali, mostrando plenamente, essa luta ela não acabou ainda, né? Essa luta vai até na volta de Jesus, ali sobre as nuvens dos céus, em que ele vai, com a volta dele, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E ali nós vamos ter um corpo glorificado, nós vamos ter um novo corpo, né? Esse corpo novo que nós vamos receber, ele não vai ter mais nenhum pecado, né? Vai ser um corpo eterno, vai ser um corpo revestido ali de Deus, revestido de Deus, da pessoa de Javé ali, para então durar eternamente. Nós vamos viver eternamente com o nosso Deus, com o nosso Senhor e Salvador. E esse corpo corruptível que nós temos hoje não vai existir mais. Nós vamos ter um corpo incorruptível, que é aqui já estamos caminhando para isso.
É o que Deus diz aqui, que ele venceu na cruz há 1518 anos atrás aproximadamente. Ele venceu na cruz. Então, mostrando ali poderosamente o nosso Deus nos comprando por preço, e o segundo selo de Deus que está nos mandamentos. Assim, são 2 selos de Deus que nós temos, que Deus tem, né, com seus filhos no reino da graça. Um é ali o sábado, que é o mandamento de Deus, que diz ali: lembre-te do dia do sábado para o santificar. Nesse dia não trabalharás nem tu, nem teu filho, nem tua serva, nem os animais, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. E ali o segundo selo é Êxodo capítulo 20, versículo 2, que diz ali que Javé, o nosso Deus, ele nos tira do pecado. Hoje, então, nós não estamos mais caminhando para a morte, e sim para a vida. Esse é um estudo. Espero que os irmãos tenham gostado. E eu tentei explicar o mais fácil possível para os irmãos. Claro que nós somos falhos, né? Eu sou aqui um pregador, um cristão, pregando a palavra de Deus, mas claro que não sou ali, vamos dizer assim, como outros irmãos que já estão pregando a palavra de Deus em anos e, assim, sabem muito mais do que eu. Mas espero que os irmãos tenham entendido um pouco sobre a palavra de Deus. Eu conto com vocês, que isso sirva aí para vocês não desistirem na caminhada de vocês, não abandonarem, porque se com o nosso Deus está difícil, sem Ele é muito mais. E às vezes sem Ele nós podemos achar que está bem, mas não está. Na verdade está ruim, né? Estamos caminhando mais difícil, né? Com Deus tudo é mais fácil, porque Ele nos livra, Ele nos liberta. Nosso Deus, Ele nos dá paz, Ele é quem nos guia todos os dias ali. Terminar esse estudo então com os irmãos aqui com uma oração. Eu sempre faço uma oração ali desde os primeiros estudos que eu venho pregando já aos irmãos, mostrando aos irmãos aí, é bom sempre ter uma comunhão a mais com Deus, com o nosso Criador. E aí sim você vai ver a transformação completa em que Deus vai fazer na vida de vocês, assim como transformou a minha vida. É uma bênção. E, irmãos, nós saber de estudos como esse, em que Deus nos liberta, em que Deus está cada vez mais nos libertando, isso é bênção para nós. É só bênção. Javé, meu Deus, eu entro em Tua presença para lhe agradecer por mais um estudo. Obrigado por estar aqui comigo, com os irmãos, na casa deles, com cada um de nós. Javé, meu Deus, peço que o Senhor abençoe o nosso dia, que o Senhor esteja conosco, abençoe ali o nosso trabalho, abençoe a nossa família, abençoe as esposas dos irmãos, abençoe ali a família deles, abençoe a cada um de nós e esteja conosco, nos livre de todo mal. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor dos céus e da terra. Amém.